Boa noite, meu querido irmão, boa noite, igreja, boa noite, povo de Deus, boa noite você que me ouve na transmissão dessa mensagem. Esta é a última mensagem que nós estamos trazendo, alusiva ao mês da família. Tivemos uma grande campanha que encerrou hoje à noite também com a mensagem do pastor Sami Tipti. Jesus transforma a minha família, coordenada pela Junta de Missões Nacionais, mas foi uma campanha dos batistas brasileiros, orando pela família. E queremos deixar também uma mensagem hoje à noite para você e para a sua família, com o tema Família Comprometida com Deus. E eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus no livro de Josué 24. Eu vou ler os versículos 14 e 15. Mas do verso 1 até o 24, se você estiver com a Bíblia aí, abra a sua Bíblia e depois deixe-a aberta, você vai perceber que todo esse enredo aí vai falar dessa renovação da aliança com Deus. Josué realmente convocando o povo a se comprometerem com Deus. E eu então estou trazendo esse tema aí, família comprometida com Deus. Josué 24, 14 e 15 está escrito: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, a quem deveis servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E ele encerra aí o versículo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Família comprometida com Deus. Oremos. Pai bendito, nós louvamos o teu santo nome. Agradecemos, ó Deus, este momento de culto, este último culto agora do mês de maio, este momento em que a tua palavra foi lida e que nós somos chamados também a termos um compromisso contigo. Famílias comprometidas com Deus. Abençoe, ó Deus, cada pessoa, cada família que se reúne também neste momento para cultuar ao Senhor e para ouvir a tua palavra, pois nós oramos agradecidos no nome de Cristo Jesus. Amém. Josué, ele reuniu mais uma vez as tribos ali em Siquém e conclamou todo Israel a uma renovação da aliança. Josué sabe a importância da aliança de Israel com o Senhor, que foi feita lá no Sinai. Então, ele faz uma convocação para obediência a esta aliança. E aqui foi o seu ato final como líder daquele povo, como líder israelita. E eu quero fazer um resumo aqui, uma vez que nós não lemos todos os versículos. Mais ou menos 20 anos se passaram, depois da aliança que fora feita. Era um período aqui de subjugação e colonização de Canaã e a inclusão também agora de novos povos. Por exemplo, os gibeonitas, novos povos aí incluídos na comunidade hebraica. Conforme Moisés fez, depois da peregrinação no deserto, ali em Deuteronômio 30, de 15 a 20, agora Josué pede de maneira solene e de maneira formal que as tribos declarassem novamente uma fidelidade convencional ao seu Deus. Não em Silo, mas em Siquém agora, pois perto neste último, aqui havia um antigo santuário ou um lugar sagrado dos hebreus. Pois foi em Siquém que Deus pela primeira vez prometeu dar Canaã a Abraão. Aqui o patriarca levantou o seu primeiro altar. Gênesis 12, versículos 6 e 7.
Aqui também em Siquém, Jacó construiu um altar, Gênesis 33, 20, e exortou a sua casa a deixar os ídolos, Gênesis 35, de 1 a 4. Perto deste lugar aqui, o próprio Josué dirigiu uma reunião, em uma ocasião anterior, uma cerimônia de restabelecimento da aliança. Josué 8, de 30 a 35. E aqui nós vemos então esta aliança sendo renovada. A aliança mosaica que estava feita no modelo dos tratados ali de suzerania, elas eram unilaterais. As estipulações do tratado implicam ali em obrigatoriedade apenas da parte do vassalo. E só o vassalo fazia um juramento de obediência, enquanto o vassalo era obrigado a confiar na benevolência e ajuda protetora do monarca. Este último, o rei, o monarca aí, ele mantinha seu exclusivo direito de autodeterminação e soberania, não se obrigando a compromissos específicos. Mas no caso da aliança mosaica, os israelitas e a multidão ali mista, Números 11, 4, estavam na posição dos povos vassalos, enquanto Jeová era o seu divino soberano. A aliança da qual Moisés era o mediador não foi em nenhum lugar proclamada como aliança eterna. Foi uma aliança com aquele povo, por isso tinha de ser periodicamente renovada. E eles renovaram essa aliança aí, pelo menos em cada geração. Semelhantemente, depois que os tratados heteus, que não continham obrigatoriedade perpétua desde o princípio, uma renovação da aliança tornava-se necessária de tempos em tempos. E a aliança aqui também segue esse mesmo modelo. O capítulo 24 de Josué apresenta a seguinte estrutura. Os versículos de 1 a 28, tem no versículo 2 o preâmbulo, aonde identifica o autor da aliança e o seu relacionamento com o povo. Depois tem um prólogo histórico, que vai do versículo 2 ao 13, aonde ele vai recapitular aí, Josué, a relação entre Deus, que é o soberano, e o seu povo, o servo. E ele vai descrever detalhadamente o relacionamento anterior entre o soberano e os súditos. E Josué, não é Josué aqui o soberano, é Jeová. É Deus quem está falando, quem está mostrando o tratamento teocrático ali com Israel, desde a chamada de Abraão até a conquista. E aí você percebe do versículo 2 ao 5 a história registrada, que vai do Gênesis 11 até Êxodo 15, e a história agora registrada de Êxodo 12 a Josué 22, que estão nos versículos de 6 a 13. E os versículos 14 e 15, que é o que nós estamos analisando agora, trazendo como base dessa mensagem, são as condições desta aliança. Assim como nos tratados que eu falei de suzerania dos heteus, a primeira proibição que a gente vê era fazer alianças fora do Império Heteu. Assim também a primeira obrigação da aliança com Jeová aqui era rejeitar todo relacionamento estrangeiro, isto é, com outros deuses, e por implicação com outros grupos políticos. Eles tinham aí a responsabilidade, o povo, de temer ao Senhor, de honrar e respeitar a vontade do Senhor em tudo, de servir ao Senhor, de dar a Ele honestamente, com toda a fidelidade, tudo aquilo que Ele quer, e de escolher o Senhor. Então era um compromisso tríplice aí: temer ao Senhor, servir ao Senhor e escolher ao Senhor. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eles escolheram servir. E aqui nós vemos o verdadeiro compromisso desse líder de Josué, e conclamando também o povo a reafirmar o compromisso com Deus. Os versículos 16 a 24 vai mostrar esse compromisso reassumido com Deus. E depois ele traz as considerações finais, que vão do versículo 29 até o 33. O certo é que a mensagem de todo o livro de Josué é
a fidelidade do Senhor. Deus é fiel e Ele requer também fidelidade do seu povo. A pós-modernidade em que vivemos está firmada sobre um tripé: pluralização, privatização e secularização. A pluralização diz que há muitas ideias, muitos valores, muitas crenças, que não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. A privatização diz que nossas escolhas são soberanas e cada um tem a sua própria vontade, o seu próprio direito. E a secularização, por sua vez, coloca Deus na lateral da vida e o reduz apenas a recintos sagrados. A família, ela está no fogo cruzado. Ela caminha nessa estrada juncada de perigos. E ela ouve muitas vozes, tendo à sua frente, então, aí muitas bifurcações morais e ideológicas. Então, que atitude tomar? Que caminho? Que compromisso? Que escolha fazer para não perder a identidade? E aqui eu quero sugerir 2 princípios para a família. Família comprometida com Deus. Josué diz: eu e minha casa serviremos, ou escolhemos servir ao Senhor. E eu estou trazendo essa mensagem para finalizar o mês da família, para levar você também e a sua família a esse compromisso com Deus. Mas primeiramente, para entender isso daí, ou para assumir de fato esse compromisso, nós precisamos entender 2 princípios sobre a família. E é sobre isso que eu quero falar. Você não poderá se comprometer como família com o Deus de Israel, com o Deus a quem você serve, se você não tiver em mente esses 2 princípios. Primeiro, de que a família é projeto de Deus. Então anote bem isso. A família é projeto de Deus. Gênesis capítulo 2, nós vamos ver aí, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, quando Deus cria Adão, Deus cria Eva, diz que não era bom que o homem estivesse só, e que ele faria uma ajudadora que lhe fosse idônea. E a Bíblia cria, Adão, forma Adão, e forma a mulher também da costela de Adão. E depois no capítulo 2, Deus vai dizer e vai juntar esses daí, formando os 2 agora uma só carne. Então a família nasce em Deus, com Deus, a matriz. Foi Deus quem idealizou a família, foi Deus quem instituiu a família. A família é projeto de Deus e não projeto de homem. Se você ouviu a mensagem hoje de manhã, o primeiro versículo do Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham a sentinela. A família é a primeira instituição criada por Deus na terra. Quando Deus formou o homem, já havia estabelecido também o processo de formar a mulher. Gênesis 2:18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Deus planejou o casamento, Deus planejou as famílias, e planejou que as famílias fossem o fundamento para todas as sociedades ao longo da história. Deus criou a família, Deus planejou a família, Deus mantém, Deus sustenta. E ninguém pode querer destruir a família. Nós sabemos que há ideologias que são contrárias à visão da família cristã, judaico-cristã, que querem a destruição da família. Então é antagônico, é contrário à vontade de Deus. E nós não podemos nos firmar em ideologias assim. Nós temos que repugná-las, porque Deus criou a família e a colocou como fundamento para toda a sociedade ao longo da história. A igreja é composta de famílias, a nação é composta por famílias, a família é a célula máter da sociedade. A família é de importância vital para a criança.
para os filhos, que são herança e que são galardão do Senhor. É a primeira agência socializadora da criança. É notadamente a influência de maior, importância na vida da criança. Nenhuma outra chega tão perto dela. A família molda o caráter e a personalidade. Quer ver um exemplo? Eu coloquei aqui, e já também, uma outra vez, numa mensagem, trouxe essa ilustração, 2 famílias americanas. A família de Max Jukes e de Jonathan Edwards. A família de Max Jukes morava no estado de Nova York, não valorizava a criação cristã para os filhos, ou seja, ele não criou os filhos no caminho do Senhor, casou com uma jovem que pensava da mesma forma ali, e foi feito um levantamento de 1.026 descendentes desse casal. Olha só, uma família que foi estruturada sem a bênção de Deus, que achava que não precisava de Deus. E 1.026 descendentes dessa família, desse casal, 300 tiveram morte prematura, 100 deles estiveram em penitenciárias, onde passaram, em média, 13 anos. 190 mulheres dessas famílias tornaram-se prostitutas, outros 100 tornaram-se bêbados, e pela escala econômica dos nossos dias, essa família teria causado mais de 6 milhões de dólares, de prejuízo para o Estado. Ou seja, custou, ao invés de dar lucro para o Estado, deu prejuízo. Não existe nenhum registro de contribuição de nenhum deles para a sociedade. Agora, uma outra família, Jonathan Edwards. Ele morava no mesmo estado, ele valorizava uma educação cristã, ele criou os filhos no caminho do Senhor, casou com uma jovem que pensava do mesmo jeito, e fizeram um estudo de 729 dos seus descendentes, da primeira família de 1.026 descendentes, aqui 729. Olha só, 300 deles tornaram-se pregadores do Evangelho, pastores ou missionários. 65 foram professores universitários, 13 foram diretores de faculdades, 60 escreveram bons livros, 3 pertenceram ao Legislativo dos Estados Unidos, e um deles foi vice-presidente da nação. Então não se pode subestimar aí a família, a contribuição da família para o Estado. A sua família pode ser uma bênção também para o Estado, para a nação. Há uma grande diferença aqui entre essas duas famílias. Então é muito importante possuir uma família cristã, uma família que vive os princípios de Deus, embora haja uma enorme influência da televisão, da escola, sobre o caráter, sobre os valores dos nossos filhos, valores morais. Nada tem maior influência do que a família. Hoje de manhã eu fui duro ao afirmar que Deus colocou os filhos nas nossas mãos como herança, como galardão, para que nós cuidássemos. E quem tem falhado somos nós, como os pais. Não devemos culpar a igreja, o Estado ou a sociedade. É responsabilidade nossa. A família, portanto, é a maior agência de influência na vida dos filhos. A família foi instituída por Deus. E por isso, que não haja nenhuma força contrária ou que tente destruí-la. E nenhuma força será capaz de destruí-la. O homem, através dos séculos, tem tentado provar que não há valor nessa instituição. Tem gente que acha que não, que a família não tem valor. Mas nós vemos, durante aí milhares de anos, que apesar das pressões sofridas, a família tem se mantido, e é a família que tem dado estabilidade à nação. A construção de lares sólidos não acontece por pura sorte. O fulano de tal tem uma família abençoada. Eu queria ter uma família assim, mas aquela pessoa com certeza pagou um preço. E se Deus não edificar a casa, em vão será o nosso trabalho.
somente Deus, e somente um retorno ao padrão de Deus, somente um compromisso da família com Deus, é que nós poderemos ver então as grandes bênçãos que Ele preparou para nós e para os nossos lares e para toda a família que está construída na rocha sólida, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Então a constituição da família. O homem foi a única criatura que Deus criou que no princípio vivia sozinho e que Ele vai dizer, não é bom que o homem esteja só. O plano divino foi proporcionar um relacionamento íntimo entre Adão e Eva. Ele formou Eva da parte de Adão ali, do seu marido, do seu companheiro, e uniu os dois, fazendo dos dois uma só carne. E Deus considerou a solidão humana e proveu então companheira, homem e mulher, um homem e uma mulher, para que houvesse esse relacionamento. Deus estabelece então um casamento para dar ao homem e à mulher o complemento que lhes faltava: comunhão, ajuda mútua, segurança e formação de uma nova família. O casamento foi uma ideia de Deus, foi estabelecido por Deus, determinado por Deus. Não foi o homem quem teve a ideia e nem a iniciativa de criar a família, foi Deus. E o padrão de Deus para a família, qual que é? Nós vemos aqui, Gênesis 2:24, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos, diz a Bíblia, uma só carne. O padrão de Deus para o casamento inclui 3 ações aí: deixar, unir-se e tornar-se uma só carne. O texto fala deixar pai e mãe. O novo casal precisa formular seu próprio modo de vida, de resolução de problemas. É difícil fazer isso quando os pais estão sempre observando e desejando, e às vezes até dando o palpite ali na união desse novo casal. Rebeca saiu da casa de seus pais em Padã Arã para se casar com Isaac. Então a primeira coisa aí é deixar pai e mãe. A segunda é unir. Não é suficiente apenas deixar os pais. Deus diz que o marido e a mulher precisam se unir. E essa palavra aqui, unir, significa ficar como 2 folhas de papéis que são coladas bem juntas. Marido e mulher devem se unir. Nada deve ficar entre eles. Nem pais, nem filhos, nem outro homem, nem outra mulher, nem o trabalho, nem o ministério, nem ira, nem ciúmes. Eles têm que estar unidos. Uma união especial em amor. E este amor é mais forte do que sentimentos do marido e da esposa. Ele está baseado na decisão de ser fiel um ao outro. Então, infidelidade não pode ficar dentro desta união. E diz o texto, e tornar-se-ão uma só carne. Ou seja, o pleno significado aqui de uma só carne é de que marido e mulher compartilham tudo, que eles têm um ao outro. Compartilham suas posses, seus pensamentos, seus sentimentos, seus corpos. Há uma unidade aí. Eles devem fazer isso sem medo, sabendo que amam um ao outro, que amam a si mesmos, mas que se tornaram uma só carne. O que era bom no Éden, ainda é bom também nos dias de hoje. E o que não era bom lá, também não é bom hoje. Não era bom que o homem estivesse só, Deus fez o casamento. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus planejou, o que Deus idealizou, lá no Éden para a família, é o mesmo que Deus idealiza e planeja hoje para a família. A família é um presente de Deus para o ser humano. Salmo 68:6 diz: Deus faz que o solitário viva em família. Deus liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca e faz o solitário habitar em família. E o texto
que eu estou analisando aqui também, a ideia aí de que Deus criou, há funções básicas também para a família. O verso 28, e Deus abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A procriação é uma função da família. A preservação da vida humana acontece pela família. A procriação deveria ser no contexto da família. E nós sabemos que muito da procriação está fora de qualquer contexto de família. O desejo de Deus é que os casais, que as famílias gerem filhos, cumprindo a palavra de Deus. Aos pais é dada a incumbência, não apenas de gerar filhos, mas de criá-los, e de criá-los segundo o conselho, a disciplina e a admoestação do Senhor. Há uma função também psicológica da família. São as condições criadas pela família para cada indivíduo da família, para o seu desenvolvimento sensorial, afetivo e de conhecimento no contexto da família também. É ambiente de comunhão, de amizade, de socialização. Há também a função de interação. Deus quer que nós nos relacionemos uns com os outros, formando um ambiente salutar de convivência. A sua família deve ser um espaço de interação, de convivência. É a família assumindo o papel principal aqui no processo de socialização do indivíduo, levando em consideração os valores éticos e humanos e visando o bem comum. Mas a família também tem uma função espiritual, que é transmitir os valores religiosos no seio da família, como está escrito em Deuteronômio 6, 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. A igreja começa em casa. A educação cristã tem seu princípio no lar. É a partir de casa, é dentro de casa. Como eu falei pela manhã, não é a igreja, não é a sociedade, é você que é o responsável para educar e para deixar esse legado espiritual. E tem também uma outra função, que é a felicidade. A família é um lugar onde as pessoas podem ficar à vontade, aceitando-se umas às outras. A família é um lugar onde podemos descansar, podemos rir, podemos ficar longe da pressão e gozar a vida, mas muitas vezes estas coisas estão faltando no lar. Às vezes não há paz, não há harmonia, não há felicidade. Mas Eclesiastes 9:9 diz: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a porção nesta vida e do teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Goza a vida com a mulher que amas. Ou seja, Deus quer que o marido e a mulher desfrutem um ao outro no casamento. Deus quer que pais e filhos desfrutem uns aos outros e aprendam juntos a usufruírem de momentos de alegria. Deus quer que todos os membros da família aprendam como aceitar as diferenças que há entre uns aos outros. Então, meu querido irmão, primeiro princípio é este: a família é projeto de Deus. Foi Deus quem criou a família. E agora eu deixo o outro princípio, como eu falei que ia deixar dois princípios aqui. O segundo é: a família é propriedade de Deus. A família é projeto de Deus, mas a família é propriedade de Deus. Tem gente que diz assim: a minha família. Está correto. Mas lembre-se que a sua família é de Deus. Os nossos filhos são do Senhor. A esposa que uma pessoa encontra um favor de Deus, é bênção do Senhor. Então, família, você é propriedade de Deus e, portanto, deve honrar a Deus. E a minha orientação para você, meu querido irmão, para você que me ouve,
é trazer a sua família, que é propriedade de Deus, aos pés do Senhor. É chamar. Eu não sei se a sua família está junta, ouvindo esta palavra, mas a ideia era fazer como Josué, que reuniu todo Israel, reuniu a nação, reuniu as famílias, e ele disse: escolhei hoje a quem servais. Ele disse: eu e minha casa, a família dele. O iavismo era a nova fé na Palestina, a fé revelada por Deus a Israel. Tinham suas antigas bases históricas ali, conforme o autor sacro, ele acaba de ilustrar. O alicerce era o pacto abraâmico, feito em Gênesis 15, 18. Mas o iavismo seria severamente testado na terra prometida. Somente uma lealdade diligente poderia fazer o povo de Israel continuar derrotando seus inimigos, e ao mesmo tempo em que poderia evitar suas armadilhas e ardis. Israel já estava suficientemente informado para ser capaz de fazer a escolha. Ele sabia que tinha que escolher entre duas alianças, entre dois sistemas, entre duas forças. Para Josué, a escolha era fácil e clara. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A vida, meu querido irmão, consiste em uma escolha, em uma confrontação com escolhas a serem feitas. Os pais precisam apresentar uma boa orientação para que os filhos possam tomar decisões sábias também. Josué deu exemplo aos seus familiares e deu exemplo também a todo o povo de Israel que estavam debaixo de suas ordens. Josué tinha acabado de fazer a revisão dos atos poderosos de Deus em favor de Israel, e que ele tinha estabelecido razões para que os hebreus obedecessem. Você também, como chefe de família, como pai, tem que conclamar a sua casa a tomar um posicionamento, a ser um lar cristão, a ser uma família cristã, a cultivar os valores cristãos. Tantas mensagens nós ouvimos no mês de maio, sobre o culto doméstico, sobre a vida espiritual no lar. Consagre a sua família hoje, chame a sua família a um compromisso. No final deste culto, daqui a pouco, após a mensagem, nós vamos orar, e eu gostaria que você, se estivesse perto da sua esposa, perto do seu filho, aí desse as mãos e orasse no nome de Jesus, se comprometendo e se consagrando ao Senhor. E o que é que o Senhor requer de nós? O que é que o Senhor requer do seu povo? O que é que o Senhor requer da sua família? Aquilo que Deus requereu no passado é o mesmo que requer hoje. O projeto de Deus para a família é o mesmo. Miqueias 6,8 diz: e ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor requer de ti? Ele vai dizer: senão que pratiques a justiça, ames a benevolência e andes humildemente com o Senhor teu Deus. E eu cito ainda Deuteronômio 10:12. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que era que Deus requeria de Israel? O que é que Deus requer de nós hoje também? Diz o texto: senão que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Aqui, meu querido irmão, há 5 requisitos básicos na lei de Deus, que eram requeridos de Israel, e que é requerido a você também. E eu vou ser muito rápido nisso daqui. A primeira coisa, ou o primeiro aspecto do seu compromisso, é família comprometida com Deus. O que é que Deus requer de nós? O primeiro é temer a Deus. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus? Ensine o temor de Deus dentro do seu lar. Ensine esse princípio aí, o temor santo. Deus é santo e deve ser objeto de temor. Isso requer que o homem rejeite o mal e busque então
a santidade. Este é o primeiro princípio. Qual é o segundo que Deus requer de nós? Primeiro é temer. Segundo é andar nos caminhos de Deus. Ainda no Deuteronômio 10:12, agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Senão que andes em todos os seus caminhos. Eu vou orar com minha família. Aí nós vamos orar agora no final desse culto, vamos dar as mãos. Aí amanhã, segunda-feira, o seu filho está andando em caminho que não é o caminho do Senhor. Não houve renovação. Não houve renovação de aliança. Nem ore dessa forma. Então, se você orou, tem que se comprometer. Por isso Josué relembrou o povo dos compromissos e o que era que Deus estava requerendo deles. Primeiramente, era temer a Deus, agora andar nos caminhos de Deus. E como é que nós andamos no caminho de Deus? Aplicando, observando aí a lei de Deus, os mandamentos de Cristo para nós, para a nossa vida, aquilo que Ele nos orienta, os deveres morais, nós devemos ensinar e nós devemos observar. Terceiro princípio, ainda no verso 12, de Deuteronômio 10, o que é que Deus requer de ti? Senão que temas ao Senhor, que andes em seus caminhos, e diz, e que o ames. Então, amar a Deus, temer a Deus, obedecer a Deus, andar em seus caminhos e amar. O amor é a base de todos os atos, ou deve ser, a base de todos os atos realmente espirituais e de toda a conduta cristã. O amor é a essência da lei, conforme diz Paulo em Romanos 13:9. Jesus fez do amor a Deus o maior dos mandamentos. E o segundo, disse ele, que é semelhante a este. O maior é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Olha o que diz Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E diz, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Aqui está o primeiro e maior de todos os mandamentos. Estava no decálogo, no Shema. Amarás o Senhor teu Deus também, de todo o teu coração. O penúltimo princípio é servir a Deus. Diz o texto aí, que temas ao Senhor, que andes no seu caminho, que ames e que sirva ao Senhor. Amar e servir a Deus. Serviço. Este é o cumprimento prático da lei do amor. É no contexto da lei, que indicava o cumprimento de todos os deveres cerimoniais, de servir a Deus. A espiritualidade, ela deve envolver todos os aspectos da nossa vida, e não meramente algo adicionado a ela. Essa é a lição que só pode ser compreendida e aprendida pelos homens mais espirituais, ou seja, servir a Deus. E o último princípio aí ele coloca, guardar os mandamentos. Verso 13, que guardes os seus mandamentos. Deuteronômio 10, 13. Então, precisamos guardar os mandamentos de Deus. O que é guardar? Primeiramente, ou em primeiro lugar, o conhecimento. Eu preciso conhecer. Depois, o cumprimento. Eu preciso cumprir. E terceiro, o cumprimento dos mandamentos requeria obediência. Aí, a palavra de Deus, conhecer, cumprir e obedecer. C-C-O. E eu concluo então, meu querido irmão, o que eu apresentei aqui. Família ou famílias comprometidas com Deus. Como é que a sua família pode se comprometer com Deus? Eu disse, eu vou deixar 2 princípios. Primeiro princípio, temos que entender que a família é o quê? Projeto de Deus. Ele criou o homem, criou a mulher, e no padrão divino, ele instituiu a família. Deixar pai e mãe,
unir-se à sua esposa, e os dois tornarão-se uma só carne, que terão uma função ou funções básicas: procriação, psicológica, interação, função espiritual e a felicidade humana. E terminei dizendo que família é propriedade de Deus. A sua família é de Deus, a minha família é de Deus. Nós somos de Deus e por isso nós temos que temer a Deus, andar nos caminhos de Deus, amar a Deus, servir a Deus e guardar os mandamentos de Deus. Que Deus abençoe. O texto que nós lemos, Josué terminou dizendo ali, naquele compromisso: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu pergunto, a quem você está servindo? A quem sua família está servindo? Escolhei a quem servais. Josué escolheu ao Deus de Israel. Escolha servir a Deus. Escolha servir a Jesus Cristo. Onde? Servir a Deus onde? Na família, na sociedade, na igreja. Sirva a Deus no seu lar, sirva a Deus na igreja e sirva a Deus na sociedade. E servir como? Nós já falamos ali em todos aqueles princípios que eu coloquei: amando, obedecendo, temendo, guardando os mandamentos de Deus. E que Deus nos abençoe. Eu vou orar, encerrando assim o culto, encerrando a nossa campanha. Jesus transforma a minha família. Não tem mais aquelas mensagens diárias, já encerrou, mas continue orando pela sua família. Como eu falei, família é projeto de Deus e família é propriedade de Deus também. A sua família pertence a Deus e Ele quer abençoar a sua família. Se você está com algum membro da sua família aí perto, o casal pode dar a mão agora, os filhos também podem se unir aos pais e nós vamos orar neste momento. Mas se você está só, você pode orar pela sua família, mesmo que ela esteja distante. Se é um filho, pode orar pelo pai. Se é um pai, pode orar pelo filho. Nós vamos agradecer esse mês de maio, tantas mensagens que nós ouvimos, e vamos pedir a bênção de Deus nesta noite e nesta hora sobre nossas famílias. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós encerramos assim essa grande campanha, esta grande maratona pela família. Jesus transforma minha família. E estamos hoje à noite, ó Deus, também orando, comprometendo a nossa família com o Senhor. Comprometendo-nos, ó Deus, com o Senhor também. Consagrando o nosso lar, consagrando nossas vidas, consagrando os nossos filhos, pois a Tua palavra diz que os filhos são herança e são galardão do Senhor. Ó meu Deus, eu oro neste momento por essa família que ora comigo, por essa família que está de mãos dadas. Abençoa este casal, abençoa este lar. Se está enfrentando, ó Deus, alguma dificuldade, em nome de Jesus, abençoa. Ó Deus, concede paz, concede harmonia, concede saúde, concede a prosperidade. Se uma família, ó Deus, enfrentando alguma crise matrimonial, resolva em nome de Cristo Jesus. Que não haja divórcio, que não haja separação, ó Deus, em nome de Jesus. Que a Tua presença seja derramada, que a unidade do Espírito, o vínculo do Espírito, seja derramada agora, ó Pai, em nome de Jesus, sobre esta família, sobre este casal. Abençoa os pais, para que possa, ó Deus, criar os filhos, educá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Que sejam exemplos, que sejam uma bênção na vida dos filhos. E abençoe também os filhos, ó Deus, neste momento, para que eles sejam uma bênção na vida dos pais, para que seja uma bênção na igreja e uma bênção na sociedade. Derrama a Tua paz e derrama a Tua bênção na vida das nossas famílias. A minha família é bênção do Senhor. Cantamos muito esse mês, ó Deus, e afirmamos neste final: a minha família é bênção do Senhor.
derrama a tua paz, derrama a tua graça e derrama o teu poder sobre nossas famílias, as quais consagramos neste momento ao Senhor. Que o teu amor, a graça de Jesus Cristo, teu Filho, e a comunhão do teu Santo Espírito seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Meu querido irmão, Deus abençoe o seu lar. Meu querido amigo, Deus abençoe a sua família. Foi muito bom, durante esse mês, podermos ter trazido muitos temas abençoadores para a família. Siga na paz, tenha uma semana abençoada, você e toda a sua família. Descanse em paz. Tenha uma boa noite e uma boa semana, em nome de Cristo Jesus. Amém.